Olá, tudo bem? Eu sou o professor William Tamashiro, professor de matemática. Primeiro, eu gostaria de lembrá-los que no nosso site nemex-matematica.com.br você pode encontrar, além dos vídeos de aula, listas de exercícios, resoluções de exercícios e dicas para o Enem e para os principais vestibulares do país. Bem, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com os quadriláteros e as principais características desses quadriláteros. Então vamos começar? Acompanhe comigo. Primeiro, pessoal, precisamos iniciar dizendo o que são quadriláteros. Quadriláteros, pessoal, são polígonos com 4 lados. Então, toda figura geométrica fechada e plana que possui 4 lados, ele será um quadrilátero. E todo quadrilátero, além de ter 4 lados, tem 4 vértices e 4 ângulos internos. E pessoal, seja qual for o quadrilátero, a soma desses ângulos internos será sempre 360 graus. E todo quadrilátero possui 2 diagonais, que são segmentos de reta cujas extremidades são vértices não consecutivos. Tudo bem? Bem, vamos então ao nosso primeiro quadrilátero, talvez o mais conhecido, que é o quadrado. Quais são as principais características do quadrado? Primeiro, todos os lados têm a mesma medida. Se um lado mede x, todos os outros medem x. Todos os ângulos internos são retos, são iguais a 90 graus. Os lados opostos, além de serem iguais, são paralelos. Tudo bem? Os quadrados, como todo quadrilátero, possui 2 diagonais. E essas diagonais, vamos aumentar a espessura delas aqui. E as diagonais, elas têm a mesma medida, são congruentes, elas se cruzam no ponto médio e são perpendiculares entre si. Tudo bem? Depois precisamos falar dos retângulos. Os retângulos também têm todos os ângulos retos, todos os ângulos têm a mesma medida, iguais a 90 graus. Os lados opostos são congruentes, têm a mesma medida e são paralelos. Então, os lados opostos, além de serem congruentes, são paralelos. Se um tem medida M, o outro também terá medida M. Se um tiver medida P, o outro também terá medida P. E assim por diante. Os retângulos também têm 2 diagonais, também congruentes, têm a mesma medida, essas diagonais. E conhecendo as medidas dos lados desse retângulo, como que nós podemos determinar a medida dessas diagonais? Utilizando o teorema de Pitágoras, exatamente. Bem, essas diagonais também se cruzam no ponto médio. Então aqui é tudo ponto médio. Tudo bem? Próximo. O próximo é o que nós chamamos de losango. O losango também tem lados de mesma medida. Então aqui, ó, todos os lados têm mesma medida. Os lados opostos, além de serem iguais, ou seja, têm a mesma medida, são paralelos. Então os lados são congruentes e paralelos. As diagonais desse losango também são perpendiculares entre si. Então, aqui as diagonais são perpendiculares entre si
e se cruzam no ponto médio. Depois precisamos falar a respeito do paralelogramo. Paralelogramo. Os lados opostos do paralelogramo são iguais e paralelos, ou seja, são congruentes e paralelos. Eles têm a mesma medida e são paralelos. Os ângulos opostos têm a mesma medida. Então, aqui, se aqui é alfa, aqui é alfa, se aqui é beta, aqui também é beta. E isso também, pessoal, é uma característica do losango que eu esqueci de comentar aqui. No losango, os ângulos opostos também têm a mesma medida. Ó, esse ângulo aqui, ele é congruente a este, e esse ângulo aqui, ó, ele é congruente a este daqui. Tudo bem? Então, tanto no losango quanto no paralelogramo, os ângulos opostos têm a mesma medida. Bem, que mais que eu posso falar a respeito desses ângulos? A soma de dois ângulos consecutivos é igual a 180 graus. Então, ó, por exemplo, esses dois aqui são ângulos consecutivos. Portanto, a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. Tudo bem? Precisamos também falar a respeito do trapézio. O trapézio é um quadrilátero que possui um par de lados opostos paralelos. Então, olha aqui, ó, este lado, ele é paralelo a este lado. Esses lados paralelos são chamados de bases do trapézio. Como sempre uma é maior do que a outra, nós costumamos chamar de base maior e base menor. Quando o trapézio tem o terceiro e o quarto lados com medidas diferentes, esse trapézio ele é chamado de trapézio escaleno. Agora, se o trapézio tiver o terceiro e o quarto lados congruentes, ele será chamado de trapézio isósceles. E se um terceiro lado do trapézio for perpendicular às bases, esse trapézio será chamado de trapézio retângulo. Tudo bem? Bom, pessoal, se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nas descrições do vídeo, me mande a pergunta, que assim que possível eu responderei. Tudo bem? Por enquanto é isso. Bom, pessoal, se você gostou, curta o nosso vídeo, ajude a compartilhar e se inscreva em nosso canal. Assim você fica a par de todas as novidades. Obrigado e até uma próxima.